A paz, meus irmãos, tudo bem? Me chamo Luma, eu tenho 32 anos, frequento Bola de Neve há mais ou menos uns 6 anos, né? Hoje eu faço parte do Bola de Neve sede, mas eu iniciei a minha caminhada aí no Bola de Neve de Guarulhos e eu frequento a célula também em Bortolândia, que é aqui na Zona Norte. E o meu testemunho hoje, que eu quero contar para vocês, é sobre a vinda da minha filha. É um testemunho rápido, tá? Mas eu quero compartilhar ele com vocês para a gente poder engrandecer juntos o nome do Senhor e falarmos o quanto Ele é bom, né? E quanto os planos dele são sempre perfeitos. Eu estou com meu esposo, vai fazer 17 anos. Nós nos conhecemos na época do colégio e nós namoramos, um namoro que não era cristão ainda, né? Eu sou de família cristã, o meu pai, ele é convertido há mais de 30 anos e eu ia para a igreja com meu pai quando eu era mais nova, né? Só que até os 12 anos eu ia. E depois disso eu me desviei da igreja, não quis mais ir, né? Me, como é que fala? Me iludi com as coisas do mundo e fui pro mundo, né? Enfim, conheci o meu esposo no colégio, nós ficamos, namoramos e nós ficamos juntos durante 8 anos e nos casamos. A gente sempre foi muito apaixonado, a gente sempre teve muito, assim, muito amor um pelo outro. A gente sempre foi aquele casal que, né, não brigava, a gente tinha muito isso. E a gente já chegou a se separar, né? E esse é um outro testemunho que eu vou contar pra vocês num outro momento. Mas a gente ficou pouco tempo assim, foi por uma questão e nós voltamos e resolvemos nos casar. Nos casamos quando a gente tinha 8 anos de namoro. E a gente se casou certinho, porque eu sempre falei pra ele que eu tinha um princípio, e esse princípio era que eu jamais me juntaria. Eu teria que casar, sair de casa casada, até porque meu pai acho que não permitiria, né, que isso acontecesse. E nós nos casamos e começamos a viver nossa vida linda e bela, né, de casadinhos de novos. E a gente ficou 2 anos, né, casados e eu não pensava em ter filhos, né? Eu pensava sim constituir família, ter filhos, mas durante esses 2 anos a gente não tinha planejado ter filhos. Só que veio um desejo muito grande no meu coração de ser mãe. E eu lembro que a minha irmã já tinha, mais velha, já tinha filhos, as minhas cunhadas já tinham, todas tinham filho, então quando reunia a família, todo mundo com seus filhos, tal. E eu tinha uma cunhada minha que ela brincava comigo, falava sempre que ela falava assim, você deve ser oca. Ou o Cauê é oco, porque não é possível, né? Não sai filho. E falou isso pra mim. E eu nunca tinha ligado, mas teve um dia que despertou algo em mim. E eu falei, Senhor, será que realmente eu não posso ter filhos? E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu fiquei durante uns 3 meses só pensando nisso. Eu falava, gente, eu acho que eu não posso ter filho. E só que assim, a gente nunca tinha feito exames específicos, né? Eu já tinha feito exames antes, eu tinha. O médico tinha dado um diagnóstico de ovário policístico. E ele falava que seria mais difícil de engravidar, mas se eu fizesse tratamento certinho, era provável, porque era algo comum, né? E aí sim, não, na época eu lembro que eu não fiz o tratamento, fui bem negligente com relação a à minha saúde, essa parte da saúde, tinha muito medo, né? De ir no médico descobrir alguma coisa, né? Alguma doença, ou que eu não poderia ter filhos, e eu não fui negligente, não fiz nada, não fiz exames e nem nada. E quando eu comecei a sentir essa necessidade de ser mãe, de constituir essa família, de ter, agregar, né, ao nosso relacionamento, um filho, a gente conversou. E ele falou: Ah, amor, tá bom, a gente, a partir de agora, a gente não se previne mais. E amém. Só que ele, meu esposo, não era crente, ele cria muito pouco nas coisas de Deus, né? Ele, muito pelo contrário de mim, ele nunca foi uma pessoa que teve temor às coisas de Deus, que, né, tinha aquela coisa de orar e acreditar, muito pelo contrário, ele falava que a Bíblia era escrita por homens, e esse também é um outro testemunho que eu vou dar para vocês. E, enfim,
Eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu falei, Senhor, acho que eu não posso ter filho. Eu conversava com Deus do meu jeito, né? Eu sabia como que eu tinha que fazer, mas eu não tinha forças. E aí, num determinado dia, eu não lembro agora especificar o porquê, mas eu lembro que eu fiquei bem cabisbaixa, assim, pensando nisso. E eu sempre, na hora que eu ia tomar banho, eu conversava com Deus sobre isso. Eu falava, meu Deus, será que eu não posso ter filho? E eu ficava pensando, né, imaginando, eu com barrigão, eu tinha vontade, né? E para as pessoas eu falava que eu não queria, que eu não, eu não quero agora, mas não era. Na verdade, eu tinha medo de tentar e descobrir que realmente eu não poderia ter filho, não poderia ser mãe. Aí um dia eu cheguei em casa, né? Eu lembro até que tava passando os jogos da Copa, acho que era a final. E eu fiquei olhando pra minha casa, eu falei, gente, falta alguma coisa aqui. E eu falei, eu vou orar. Eu vou orar. Eu sempre tive isso na minha cabeça também, né? De saber que batendo o joelho no chão as coisas mudariam, porque Deus nos ouve e eu cresci com esse ensinamento. E aí eu falei, eu vou orar, só que eu tinha vergonha de orar na frente dele, né? E aí eu falei, vou no banheiro e vou orar no banheiro. E eu entrei no banheiro para orar. Entrei no banheiro para orar e eu falei, Senhor, agora eu vou falar aqui contigo, Pai. Eu não sei orar direito, eu não sei como eu faço isso, mas eu sei que o Senhor me ouve. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor olhe pela minha causa, Pai. Eu tenho vontade de ser mãe, eu quero constituir família, eu quero dar essa alegria para o meu esposo. E eu não tenho saída a não ser confiar em Ti, confiar que o Senhor vai ouvir o que eu estou te pedindo. E me permite, Senhor, ser mãe. Porque nós estamos há tanto tempo juntos e isso nunca aconteceu. A gente já teve deslizes, né? Se é que vocês conseguem me entender. E nunca tinha acontecido, né? Eu falava, meu Deus. E isso vinha muito, muito claro na minha cabeça. Olha, eu não tinha um diagnóstico, né? De que eu não poderia ter filho e nem o meu esposo. Porque um dia também que a gente falou, meu, a gente tem que fazer uns exames. Eu lembro que ele foi para fazer o exame e chegou lá, o médico simplesmente não atendeu. Acho que era pra gente realmente ter essa dúvida e confiar plenamente no Senhor, né? E aí a gente não conseguiu fazer e tal. Enfim, orei ao Senhor, pedi, falei, Senhor, eu tenho isso no meu coração de que eu não posso ser mãe, de que não for, se não for pela tua graça e pela tua misericórdia, eu não vou conseguir ser mãe, porque senão já teria sido e nunca veio, nunca nem suspeita. Então, Senhor, eu te peço, Pai, me ajuda. E fiquei tranquila. Orei. Depois disso, eu cessei o meu coração, sabe? Aquela ansiedade saiu do meu coração e eu fui viver minha vida normal. Eu lembro que isso foi final da Copa, né? Eu não lembro, eu não sei especificar pra vocês. Eu acho que era junho. Eu não lembro, gente. Eu não lembro das datas. Mas eu lembro do período que se durou. Eu trabalhava nessa época, eu tinha uma empresa de brindes na casa da minha mãe, era eu e meus dois irmãos que trabalhavam. Eu era arte finalista e meus irmãos trabalhavam na outra, na parte, um era a parte de entrega, né, a outra na parte de vendas. E eu lembro que eu ficava no computador com a cara quase batendo assim no computador, com um sono. E aí eu subia e dormia. E aí minha mãe falava assim, meu Deus, você deve estar grávida. E eu falava, não. Aí eu já tinha esquecido da minha oração, tá, gente? Porque você sabe como é, né? Eu já tinha esquecido do que eu tinha orado. E aí eu eu falei, meu Deus do céu, né? Que sono, um sono, um sono. Eu subia, deitava a cabeça no sofá e dormia, no meio do trabalho. Aí às vezes minha mãe ia me procurar, eu tava lá no sofá dormindo. E aí uma vez minha mãe, eu subi, minha mãe costurava, né, também, a mãe trabalhava com a gente, costurava. E aí eu lembro que eu subi e encostei assim no sofá e dormi. E eu dormi assim, nessa posição. Aí minha mãe subiu, minha mãe falou assim: Meu Deus, você tá dormindo desse jeito, nessa posição desconfortável, você não tá se aguentando? E aí eu falei: Meu Deus, é verdade. Aí minha mãe falou assim: Você só pode estar grávida, isso é gravidez.
E eu falei, não, não é nada, mãe. Que gravidez. Eu já tinha feito, assim, durante esse período, né, nosso, assim, de vida juntos, eu já tinha feito diversos testes de gravidez, porque na minha cabeça eu sempre tive medo, mas eu nunca tinha acontecido assim de atrasar minha menstruação, nada disso, nunca tinha acontecido nada que desse indícios, né, de que eu estaria grávida. Mas eu sempre fiz o teste porque eu, assim, eu queria isso dentro do meu coração, né? Então eu falava, vai que apareceu aí, né? Enfim, eu falei, não, não vou fazer teste nenhum, não, não quero. Aí a mãe falou assim, não, você vai fazer. Você vai fazer. E eu sentei lá e dormi de novo. Quando eu acordei, minha mãe tava com teste já pra eu fazer. Eu falei, bom, minha mãe falou assim, vai naquele banheiro agora. Minha mãe se trancou no banheiro comigo e falou, faz xixi aí nesse negócio e vamos ver se você não tá grávida, porque eu tenho certeza que você está. Minha mãe nunca tinha falado isso pra mim. Minha mãe ali foi, meu, foi Deus total, assim, na minha vida. E aí, eu lembro que na hora que eu fiz o teste, que, nossa, que eu olhei para aquele teste, que eu vi os dois palitinhos ali no positivo, eu comecei a chorar, eu saí de mim, eu falei, meu Deus. Só que nesse momento eu lembrei da minha oração. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu agradeci a Deus. Eu agradeci lá no banheiro mesmo. E não foi no mesmo banheiro, mas eu falei, gente, eu tô aqui de novo no banheiro. Sabe? Eu só quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor ouviu minha oração. Naquele momento entrou algo no meu coração também de falar, eu sou tão infiel a ti. E o Senhor me concedeu ainda algo que eu pedi em oração, estando tão errada, né? Não sendo fiel, fui tão errada durante esse período, durante esse tempo. Eu saí da igreja, eu vivi no mundo e o Senhor ainda ouviu a minha oração. Como o Senhor é misericordioso. E eu lembro que meu pai, né, tava perto e eu olhei pro meu pai e falei, pai, tô grávida. Meu pai chorou, me abraçou, porque eu casei certinho, né? Ele sabia que isso era bênção do Senhor, né? E ele começou a chorar e tal. E ali eu contei pro meu esposo, né, que eu estava grávida e a gente contemplou. Só que eu não imaginava que ia ser tão específico. Porque eu falei, vou fazer o primeiro exame, né? Fui, esse dia mesmo eu fiz o de sangue, a minha cunhada ficou muito feliz, né? Essa que falava que eu só podia ser oca, ela ficou tão feliz quando eu falei pra ela que ela já me levou no mesmo dia pra fazer o exame, fiz o exame de sangue. Quando eu cheguei pra fazer um ultrassom, né? O médico falou assim: eu não tô achando o neném aqui pela barriga, vou ter que fazer um transvaginal. E eu falei, enfim, tudo bem. E eu falei, ai, aí já veio aquela dúvida no coração. Eu falei, meu Deus do céu, será que não tem neném? E aí eu já fiquei assim, com meu coração apertado, mas meu pensamento já conectado com o Senhor. Eu falei, meu Deus, pai, não deixa nossa, não deixa nesse momento aqui eu cair, perder minha fé. Aí o doutor procurou, ele falou, não tô achando nada. E eu falava, meu Deus, é minha cabeça, eu tô com gravidez psicológica. Aí já vem, assim, várias, né, setas na sua cabeça, né? Porque a nossa confiança tá no Senhor. Eu sabia que o Senhor tinha me dado aquilo que eu tinha pedido, mas vem, né, as dúvidas, que não, essas vozes que não calam, né, a gente. E eu falei pra mim mesma ali naquela maca, eu falei, não, eu tô. E nesse momento que eu, sabe, quando você fala, não, eu tô, tenho certeza que eu tô. Aí o doutor falou, ai, achei aqui. Aí vem aquele refrigério. Eu lembro que eu arrepiei, assim, todinho o meu corpo. E aí eu falei assim, meu Deus, obrigada, Senhor. Só que eu falei, agora já vem outra dúvida, né? Será que tem neném? Sempre tem alguma coisinha, né? A nossa falta de fé constante. E eu falei, meu Deus. Aí o doutor falou, tem aqui. E aí ele começou a fazer lá, tal, né? Os cálculos, a medição. E aí eu perguntei pra ele, doutor, quanto tempo tem, né? E ele falou assim, olha, você tá de 8 semanas, né? 2 meses. Amém. Saí do consultório. Quando eu cheguei em casa, eu falei, vou orar, eu vou agradecer a Deus. E eu orei, eu agradeci a Deus. Só que Deus me fez pensar assim, ele me fez lembrar, falou assim, lembra do período? Lembra do período que você orou? E eu falei, meu Deus do céu, quando foi que eu orei? E aí eu lembrei do jogo da Copa, eu falei, era final do jogo, final da Copa. Aí eu fui olhar. Gente, da data que eu engravidei, que foi, né, daria aquele jogo da Copa, foi o dia que eu orei. Eu falei, do jogo da Copa até o dia que eu fiz a minha ultrassom, dava 8 semanas.
Então eu me emociono muito quando eu conto esse testemunho, sabe por quê? Porque a graça do Senhor ela é perfeita. O Senhor, ele é misericordioso demais. E o que ele faz por nós não é porque nós merecemos. Naquele momento ele não fez ali porque eu estava merecendo, eu não estava certa com o Senhor quando eu fiz, quando eu engravidei, né? Mas quando eu fiz aquela oração, eu fiz com a minha fé, com a fé que eu já tinha sido criada, implantada em mim. E eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Só que tem uma coisa, o Senhor, quando eu orei, até esqueci de falar isso para vocês no começo. Quando eu orei, eu lembro que o Senhor colocou também veio uma voz, eu não sabia identificar. Hoje, vivendo com Jesus, eu consigo identificar melhor as coisas, mas naquele momento, eu lembro que eu achei que era da minha cabeça, porque veio uma voz e me falou assim: "Eu vou te conceder isso que você está me pedindo, mas vão ter lutas." Só que eu passei uma gravidez maravilhosa, eu tive uma gravidez tranquila, minha filha nasceu tranquilamente. Eu fiz todo, trabalhei, fiz tudo durante o meu período de gravidez e não tive nada. Eu falei, acho que é coisa da minha cabeça. Mas aí é coisa para outro testemunho que eu quero contar para vocês, que é o maior testemunho da minha vida. Esse complementa, né? Quer dizer, acho que o outro complementa esse, porque veio primeiro, né, a vinda da minha filha. Mas a chegada da Manu é um outro testemunho que eu quero dar num momento aqui para vocês e poder dizer para vocês o quanto o Senhor ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto nós precisamos depositar a nossa esperança nele, porque não há outra saída. Tudo vem dele e tudo vai voltar para ele. Então, assim, quando ele fala que nossos filhos são nossas heranças, né? É porque ele nos deixou aqui para cuidar. Então, eu tenho muito isso no meu coração, né? A minha filha veio por um propósito. Ela não é minha, ela é do Senhor. Nós consagramos a Manu ao Senhor, porque desde sempre eu tenho essa noção, eu consigo identificar isso, mas hoje eu posso dizer que eu tenho a minha casa inteira convertida ao Senhor. Meu esposo se converteu. E aí eu quero que depois vocês assistam o meu outro testemunho. E esse testemunho é para você que talvez esteja passando por alguma situação, né? Ou esteja assim esperando no Senhor por um filho, esperando no Senhor por algo, né, que dentro do seu casamento, que ainda não vê a resposta. Eu só posso te dizer uma coisa, te aconselhar uma coisa. Ore ao Senhor todos os dias, ore sem cessar, ore com fé, peça mesmo ao Senhor, porque ele se agrada disso, quando a gente deposita todas as nossas fichas, toda a nossa confiança nele. Não importa se você tem um diagnóstico de, né, de um útero invertido, se você tem um útero policístico, se você tem um diagnóstico até mesmo de, né, de ser estéril, de não poder gerar. É Ele quem nos dá a vida. Então, Ele pode tudo, Ele é poderoso. Se for da vontade dEle, se estiver dentro dos seus planos, eu tenho certeza que Ele fará muito mais. Mas Ele precisa ouvir a nossa voz, Ele precisa ouvir o nosso clamor, Ele precisa ouvir esse nosso querer, essa nossa vontade de depositar mesmo toda a nossa confiança nele. Ele é igual você pensava, quando você tiver o seu filho, se essa for a área que você tá aí buscando, né, com fé, quando você tiver seu filho, você vai ver quanto é bom quando você vê que o seu filho confia em você. Quando você vê que seu filho, quando ele vai fazer algo, ele olha para você com aquele olhar de que assim, eu vou fazer porque você tá aqui. Então, eu confio que se você estiver aqui, eu não vou me machucar, eu não vou cair. Então, às vezes minha filha me olha com esse olhar e foi o olhar que eu olhei para Jesus quando eu orei. Porque eu falei, Senhor, eu deposito aqui tudo em ti. Eu deposito todas as minhas fichas agora. Me permite ser mãe, me permite dar essa alegria pro meu esposo. Então, eu lembro disso, desse olhar, e é o olhar que hoje, quando a minha filha me olha, eu falo, ela confia em mim. E como o Senhor quer que nós tenhamos esse olhar de confiança nele. E eu tenho certeza que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé, nós estamos o agradando. Então confie no Senhor, confie e acredite que se você pedindo com fé, tendo a certeza de que você já tem aquilo que você está pedindo, ele vai olhar pela sua causa e ele vai te conceder aquilo
estiver dentro dos planos dele. Eu creio porque é esse Jesus que a gente serve, é esse Deus que nós servimos e que nós cremos e acreditamos todos os dias. E todo esse testemunho aqui é para honra e glória dele, honra e glória do Senhor. E Pai, como eu te agradeço por tudo, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro à vida desses que vão assistir esse testemunho, meu Pai. E assim como o Senhor fez na minha vida, que o Senhor faça na vida dos meus irmãos. É isso que eu queria falar e agradecer a Adriana pela oportunidade, por esse canal maravilhoso. E você que está me assistindo, se você tem algum testemunho, não deixem de enviar, não deixe de edificar a vida de alguém. Amém? É isso. Deus abençoe. Glória a Deus por esse testemunho. Eu senti a presença do Espírito Santo do início ao fim e fui impactada com ele. E se você também foi e também precisa de um milagre em sua vida, não importa o que você precisa, fique mais um pouquinho aqui em nosso canal. Eu quero orar por você. Depois compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Senhor Jesus, meu amado Pai, eu vim aqui diante do Senhor, primeiramente te agradecer pela oportunidade, Senhor, de conhecermos essa história, de edificar a nossa fé, Senhor, através desse testemunho. Obrigada pela vida da Luma, que se dispôs, Senhor, em compartilhar com a gente, Senhor, a história dela. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me escutando agora, que tem também, Senhor, uma petição para fazer, que tem também uma necessidade, Senhor, para fazer diante do Senhor, Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez um milagre na vida da Luma, Senhor, que somente o Senhor pode fazer esse tipo de milagre, Senhor. Não tem medicina, não tem médico, cientista, Senhor, que possa promover esse tipo de milagre, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida da Luma, Senhor, faça também na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, o Senhor conhece a necessidade dessa pessoa, o Senhor sabe o que ela precisa, Pai. Então vem, Senhor, vem abrindo as portas, vem suprindo, vem atendendo as orações. Envia o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo que nos ensina, que nos ajuda, que nos consola. Ah, Senhor, que nos guia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa que está me ouvindo possa entender, Pai, que ela não está sozinha, que o Senhor está com ela em todo o tempo, Senhor, e que o Senhor tem tempo determinado para todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que muitas vezes, Pai, o Senhor depende da nossa fé para agir em nossas vidas. A fé, Senhor, ela move montanhas. A fé, Senhor, ela abre portas, Pai. Então, deposita essa porção de fé em nossos corações, Pai, para que possamos viver, Senhor, os Teus milagres, para que possamos viver, Senhor, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Vem promovendo, Jesus, o Teu milagre sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Abre as portas, Senhor. Faça aquilo que aos nossos olhos, Pai, é impossível, mas sabemos que nada para o Senhor é impossível, Senhor. Tudo para Ti é possível, Pai. Tudo é possível que crê, Senhor. Assim diz a Tua palavra. Diz na Tua palavra, Senhor, que se nós pedirmos, Senhor, com fé, Senhor. Senhor, se estiver alinhado aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, o Senhor atenderá ao nosso clamor, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu venho pedir, Senhor, atenda ao nosso clamor. Vem, Senhor, envia os Teus anjos, Pai. Anjos que trazem os presentes nas mãos, Senhor, e que se materializem esses presentes, Senhor, que saia do mundo espiritual e que esses presentes se materializem ao mundo físico, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, estar com esse meu irmão e minha irmã, Senhor, que eles possam sentir a Tua doce e santa presença, Senhor. É assim que eu oro, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador e deseja fazer isso agora, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu hoje abro meu coração para o Senhor, entrego a minha vida em Tuas mãos, recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor veio a este mundo em carne, que morreu por mim numa cruz e que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e o Senhor hoje vive e o Senhor voltará.
Senhor, toma minha vida. Seja feita a tua vontade a partir de hoje. A minha vida é sua. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus, querido. Se você fez essa oração pela primeira vez, deixe um comentário aqui em nosso canal e procure uma igreja que você se identifique, porque é importante você ter um acompanhamento nessa sua nova caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero aqui agradecer a nossa amiga e irmã Luma. Luma, muito obrigada por compartilhar com a gente esse lindo testemunho, essa linda história. Ela edificou a minha fé. Eu quero aqui profetizar sobre a tua vida, João 14:12, que diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Em nome de Jesus, que você possa viver esta passagem, que você possa ter experiências incríveis com o Senhor, que pessoas possam se achegar a Jesus através das suas obras, através do seu testemunho, através da sua vida. Em nome de Jesus, eu te vejo como uma flor desabrochando. Então se permita a ter experiências incríveis com o Espírito Santo. Amém? É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo testemunho.